Hoje a gente vai mergulhar em um caso que começou com uma briga na rua, mas que, em questão de horas, virou uma verdadeira crise política. Vamos entender o que aconteceu nesse episódio envolvendo o deputado Renato Freitas. E tudo começa, como muitas histórias hoje em dia, com um vídeo. Uma cena de violência em plena luz do dia que não demorou nada para viralizar na internet. A pergunta que fica é: o que essas imagens realmente significam? Foi só uma briga de rua? Um desentendimento que saiu do controle? Ou será que o conflito tem raízes muito mais profundas? Essa é a questão central que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente entender essa confusão toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para o que o vídeo mostra, os fatos brutos. Depois, a gente entra na versão do deputado Freitas e no apoio que ele recebeu. Em seguida, a gente vê a reação duríssima dos oponentes dele. E por fim, vamos colocar essas duas narrativas lado a lado para entender o quadro completo. Então, vamos começar pelo começo, por aquilo que todo mundo viu. O vídeo que foi gravado e compartilhado milhares de vezes. A cena acontece no centro de Curitiba, numa manhã de 19 de novembro de 2025. E o protagonista dessa cena é uma figura bem conhecida na política local, o deputado estadual Renato Freitas. A combinação de um lugar público com uma figura pública já era a receita para a controvérsia que viria a seguir. As imagens são bem cruas, bem diretas. Mostram dois homens trocando socos e chutes, os dois visivelmente machucados. Várias pessoas ao redor tentam separar, o que cria uma cena de caos total em uma rua movimentada. Isso é o que a gente vê na superfície. O vídeo mostra o quê, mas não explica o porquê. E para entender isso, a gente precisa ouvir a primeira das duas grandes narrativas que surgiram a partir desse evento. Vamos então para a explicação dada pelo próprio deputado e por sua equipe. Uma versão que redefine completamente o que a gente acabou de ver no vídeo. A resposta do time de Freitas foi rápida e muito forte. Para eles, o que aconteceu não foi uma briga qualquer, mas sim uma agressão racista. Essa palavra muda tudo. De acordo com a nota oficial, a violência não surgiu do nada. Teria havido uma perseguição, depois uma provocação e só então a agressão física, que acabou com uma lesão séria no deputado. A assessoria de Freitas também destacou uma frase que teria sido dita pelo agressor. Não é você o famosinho? Essa pergunta sugere que o deputado foi reconhecido e que o ataque não foi por acaso. E aqui vem um detalhe que, para a equipe de Freitas, é a prova da motivação do ataque. O agressor até o reconheceu como político, mas cometeu um erro bem importante. Ele teria o chamado de vereador do PSOL. O ponto aqui, segundo a defesa, é que mesmo errando o cargo e o partido, o agressor identificou como um político de esquerda. E para os apoiadores de Freitas, isso é a prova definitiva de que a agressão foi ideológica e racista. Essa versão do Freitas rapidamente ganhou o apoio dos seus aliados políticos, que enquadraram o incidente num contexto bem mais amplo. O partido do próprio deputado, o PT, divulgou uma nota dura, dizendo que a agressão é um sintoma de problemas maiores no Brasil, o racismo estrutural e a violência usada para tentar silenciar lideranças negras. O PCdoB foi além, conectando o ataque diretamente ao que eles descreveram como crescimento do extremismo de direita no Estado, que estaria criando um clima de ódio contra parlamentares de esquerda. Então, resumindo, para os aliados de Freitas, isso não foi uma briga de rua. Foi um ataque político e racista, um sintoma perigoso da polarização que o país vive e que precisa ser investigado a fundo. Só que, enquanto um lado se unia em apoio, o outro lado reagiu de forma igualmente rápida e severa, mudando completamente o foco da discussão, de vítima para agressor. 4. Esse foi o número de pedidos de cassação de mandato abertos contra o deputado Freitas logo depois que o vídeo viralizou, um número que mostra o peso da reação institucional. Esses pedidos foram todos formalizados na Assembleia Legislativa do Paraná. A base da acusação é que se envolver numa briga em público é uma quebra de decoro parlamentar, ou seja, um comportamento que não é considerado adequado para um político e que por isso justificaria a perda do mandato. E assim a gente chega ao centro do conflito. De um lado e do outro, um único evento, aquela briga gravada em vídeo, mas duas interpretações totalmente opostas sobre o que ela significa. É o verdadeiro choque de narrativas. De um lado, a história de um ataque racista e político que exigiu uma reação de legítima defesa. Do outro, a história de uma briga pública que representa quebra de decoro e que deve levar à cassação. Duas realidades, partindo de um mesmo vídeo. Isso tudo deixa uma pergunta fundamental no ar. No mundo onde tudo é gravado e a política parece estar em todo lugar, onde termina a esfera pessoal
e começa a responsabilidade de um cargo público. O caso do Renato Freitas não dá uma resposta fácil, mas com certeza nos obriga a pensar sobre essa questão. Escute. Tendências, fatos e críticas em poucos minutos.